Se você é do departamento pessoal, já deve ter ouvido a famosa frase: será que eu posso emendar as férias com o feriado? Para quem trabalha no DP, a temporada de férias é praticamente um reality show. Tem pedido de última hora, ajuste na escala e sempre aquele colaborador que aparece com uma solicitação bem criativa. Então hoje nós vamos nos aprofundar nas histórias e nos detalhes da legislação que envolve as férias dos colaboradores. Preparados? Então, bora lá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks. Eu sou Renata Zanata, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje presos em um coque, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com detalhes dourados, uma jaqueta preta também com manguinhas bufantes, calças jeans e sandálias pretas também. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no nosso estúdio. Ela é psicóloga, tem MBA em gestão empresarial e é pós-graduada em dinâmica de grupos, além de atuar há 18 anos na área do RH. Letícia Alexandrini Battisti, seja muito bem-vinda ao Talks. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Flávia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, me estreando e vou tentar contribuir com o máximo de experiências aqui com vocês. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, de comprimento médio, hoje estão soltos, e eu tenho um nariz médio, olhos castanhos também, e um sorriso bem largo. E hoje estou vestindo uma calça xadrez preta e branca, sapatos pretos e uma camisa branca. E para mediar esse nosso bate-papo hoje, Flávia Noal, também jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Obrigada, Flávia, pela companhia aqui hoje. Oi, Rê, eu que agradeço o convite. Letícia, prazer estar aqui com vocês, prazer estar no Talks mais uma vez. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos escuros, de olhos pequenos e castanhos escuros, nariz grande, tenho a boca de tamanho médio, sorriso largo. Estou hoje com uma camisa de cor branca, uma calça de cor vermelha e um tênis de cor branca. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou sugerir uma dinâmica. Na verdade, ela foi criada aqui pela nossa produção e ela se chama Quebra-Gelo das Férias Ideais. Eita! E funciona assim. Cada uma de nós vai tirar daqui de dentro, deste potinho aqui, dessa caixinha, a descrição de um personagem. E a nossa tarefa vai ser descrever em 30 segundos, para mais, né? 30 segundos eu achei judiaria aqui da nossa produção. Tá? Ai, acho que sim. Qual o cenário, qual que é a atividade que esse personagem desempenha e onde que ele estaria nas férias ideais dele. Eu vou começar, tá? Nossa. Ai, obrigada. Tá bom, eu começo, aí, tá? Puxa a fila não que a gente vai. Não vou deixar vocês nessa saia tão justa. O chefe estressado que nunca tira férias. Ixi, tá. Esse aí nem existe. Então, a atividade que ele desempenha, qualquer uma. Digamos que ele seja um chefe de uma ala hospitalar. Uau. Gestor de uma ala hospitalar. E as férias ideais para ele, eu acho que seria bem longe dos pacientes, acredito, né? Dessa correria de hospital. Poderia ser no Havaí, eu acho que seriam boas férias, né, para esse personagem. O que vocês acham? Eu acho que até Arroio do Céu tá valendo, gente. Não, ele trabalha num hospital, supõe que ele possa ir um pouquinho mais longe. Né? Não, e Arroio do Sal, melhor não, porque vai encontrar algum caxiense, alguém da Serra lá, Arroio é melhor do Sal, não. Arroio do Sal, para quem está nos acompanhando, é uma praia aqui do Rio Grande do Sul. É uma praia do litoral norte gaúcho que tem muitos moradores da Serra Gaúcha que vão para lá, né? Então, todo mundo se conhece, no final das contas. Exatamente. Então, é melhor esse médico não estar por lá. Senão, ele não vai descansar, né? Meninas, quem quer? Quem quer a responsabilidade? Posso fazer? Pode. Vamos ver, então. A estagiária que mal começou e já quer férias. Não tem também. Também não, né? Existe, não. Também não existe. A produção, casos raros. A produção só escolheu casos, assim,
bem hipotéticos. Então, a estagiária que recém começou... Pode ser uma estagiária de jornalismo. Pode. Não usa a gente como exemplo, só. Não, de jeito nenhum. É só porque me lembrei da profissão, né? Pode ser uma estagiária de jornalismo que está trabalhando em algum evento, alguma ocasião muito pesada, né? Recém começou, está se sentindo sobrecarregada. E aí já pensa no final de ano, Réveillon. Não quero trabalhar nessa época, né? Melhor pegar férias. Enfim, e aí... vai para o Réveillon no Rio de Janeiro. Uau. Copacabana, fogos de artifício. Acho que legal, né, para ela. Achei justo. É. Não, e vamos combinar que estagiário de jornalismo sofre, gente. Porque assim, essa profissão, ela é realmente uma profissão difícil. Não sei ali, o gerente hospitalar, o gestor hospitalar também é uma profissão difícil, né? Difícil, por isso que eu mandei lá para Havaí. O jornalista também, porque assim, o jornalista trabalha no dia 25 de dezembro. Verdade. Trabalha no dia 1º de janeiro. Então, assim, ela estaria sendo estratégica se ela tirasse férias naquele período. Ela deveria aproveitar enquanto é possível, aliás. É verdade, enquanto é estagiária, né? Porque depois que for a profissional titular, não é tão fácil assim, né? Depois é plantão, gente. Muito verdade. plantão. É que pra gente saber das coisas, alguém tem que trabalhar. Exatamente. Verdade. O veterano do DP que já viu de tudo. Vixe. Eu acho que o veterano do DP que já viu de tudo, ele trabalha numa indústria. Porque, assim, acho que indústria é um lugar que congrega muitas categorias profissionais, né? Então, ali, tu vê de tudo, assim. Acho que ele merece umas férias maravilhosas, assim. Eu não sei, né, que eu gostaria de ir para Londres. Então, eu acho que super combinaria, assim. Verdade. Né? Não que eu não ame praia também. Não, mas... Iria também para o Rio de Janeiro, para Havaí. Na verdade, eu iria para qualquer um desses destinos. Bem fácil, né? Fácil. Iria bem fácil. Mas enfim, legal. Mandaria ele lá para Londres. Para um destino tradicional também. Exatamente. E visitar alguns muito museus. rico. Isso aí. De muita cultura, né? Muita história. Exatamente. Legal. Letícia. A gente está sendo bem bacana, né? Com os nossos personagens. Claro, a gente foi bem bacana com esses personagens. Também achei. E agora conta pra gente aí, Letícia, conta aí uma das histórias mais marcantes envolvendo aí as férias dos colaboradores que você já presenciou. Nossa, nesse tempo todo, né, já teve muita história, né? Sempre acontece alguma coisa de diferente para dar uma animada no dia a dia, né? Tem muita história triste também, infelizmente, né? Muitas férias por problemas, né, dos funcionários, por problemas de saúde, problemas na família, enfim. Sempre tem a pessoa que se atrapalha na data de voltar e daí volta um dia depois e, né, me atrapalhei. E aí não lembrou que pode olhar no papel, né? Ou no portal RH, né? Também pode olhar a data para voltar. Enfim, tem de tudo, assim. Diariamente, a gente acaba escutando muitas histórias das pessoas e, claro, algumas também são filtradas pelos gestores, né? Então, não chegam... A história real e completa acaba não chegando até o RH. Muitas vezes, o próprio gestor já faz o filtro e só traz, né, o assunto, a manchete para a gente, né? Mas já aconteceu de tudo, assim... Muitas coisas diferentes acontecem e fora do padrão, e a gente tem que manejar. Né? Eu confesso que eu já quase esqueci o dia de voltar das minhas férias. Não sabia se era um dia ou se era o outro. E daí eu ficava, gente, qual que é o dia que eu vou ter que voltar das minhas férias? Porque, afinal, também não queria perder, né, um dia de férias. Aí eu tive que pedir para uma colega minha olhar no portal para mim. Isso. Ou ligar no RH. Mandar um WhatsApp. Pois no então. RH. É uma possibilidade também, mas a gente fica meio envergonhado, né? Eu ia dizer, acho que muita gente já passou por isso, Letícia. Inclusive, eu já passei por isso, mas de vergonha, eu não liguei para ninguém. Eu disse,
tomara que seja hoje. E foi assim, era. Na dúvida, é melhor voltar um dia antes, não um dia depois, né? Exatamente. E outra coisa que já aconteceu comigo, e eu acho que é comum, porque eu já ouvi outras pessoas falando, é esquecer a senha de acesso ao sistema. Ah, sim. Daí chega... Mas isso é sinal que as férias foram muito boas, né? Verdade. Chegou a esquecer, né? Isso, quando tu desliga completamente, tu consegue, de fato, descansar a cabeça, né? Do trabalho. E aí, quando tu volta, tu precisa. Isso acho que também é bem habitual, né? De tu precisar de um dia, 2, até retomar, né? Até voltar a funcionar bem, assim. Mas esse é o objetivo das férias, né? É isso aí. Né? Se afastar, que eu digo, esquecer um pouquinho, né, da rotina do trabalho, né? Senão também não seria férias. Exato. É justo. Com certeza. É justo e necessário, né? Para a Exatamente. saúde mental, para um melhor rendimento depois, né? Do trabalho, enfim, para ter mais criatividade, para conseguir resolver os problemas com mais precisão, com mais tranquilidade também, né? É necessário para o corpo e para a mente, né? Não é à toa que é um direito trabalhista, né? Ele existe por algum motivo, não é simplesmente para que as pessoas se afastem do trabalho, fiquem lá, né? Porque elas possam depois também usufruir desse descanso e depois, quando voltar, que elas possam ter mais produtividade, entrega, enfim. Com as pilhas recarregadas que a gente diz, né? Exatamente. Verdade. E pensando assim no lado do RH, quais são os principais desafios que vocês enfrentam para organizar as férias dos colaboradores? Tanto as coletivas, né, que eu sei que é uma dor de cabeça, quanto as individuais. Quando o volume de funcionários é bastante grande, eu acho que é mais complicado, né? Porque tu conciliar as vontades, né, os desejos, os anseios dos funcionários com a necessidade da empresa não é muito fácil, né? E às vezes tu acaba tendo que impor, né? Bom, a regra da empresa neste período ou neste ano ou para esta época do ano vai ser a tal, né? E aí, bom, a pessoa tem que se adaptar. Né? Então, eu acho que esse é o maior problema, assim, não sei se é problema, mas, enfim, desafio, né? Organizar as pessoas tentando, na medida do possível, né? Conciliar as necessidades, as vontades, né? Os desejos, como eu comentei, do funcionário e as necessidades da empresa, né? E fazer a empresa andar como tem que ser também, né? Claro, como tu falou, férias coletivas é diferente, porque daí a empresa toda se organiza para parar naquele período e, na volta, vamos atrás, né? Vamos correr atrás do que ficou atrasado e colocar em dia, né? Mas férias individuais, assim, e com volume, né? Por exemplo, inverno. Dificilmente as empresas fazem férias coletivas no inverno. Mas a gente sabe das necessidades e dos desejos das famílias por conta das férias escolares, né? Ou alguma viagem que se quer programar, que se quer fazer, enfim. Então, são basicamente 2 semanas ali de férias escolares, né? Que o adulto está de férias da faculdade, a criança está de férias da escola. Às vezes, a criança não tem com quem ficar. Precisa do pai ou da mãe em casa porque não pode ficar sozinha. Enfim, né? É muita bolinha para equilibrar, né? Então, tem que ser um pouco malabarista também nessa história, né? Sim. Enfim, acho que esse é o principal desafio, assim, para a organização. E daí sobra para o RH organizar tudo isso e, às vezes, também dizer não, porque é necessário dizer não, né? É necessário dizer não. Exato. Como gestão, é necessário dizer não, e como RH, no sentido de... Não é defender a palavra mais correta, mas é prezar. Prezar pelas necessidades da empresa e pelas regras, né, impostas e que a empresa precisa também para se ajustar, para trabalhar bem, né? E defender também a legislação, né? Porque, às vezes, a gente até gostaria de fazer alguma coisa um pouco diferente, ajudar alguma pessoa, fazer alguma concessão diferente, mas a legislação não permite, muitas vezes, né? Então, por exemplo, né, agora, na nova, que a gente diz nova, que não é tão nova assim, né? Que já faz muitos anos, mas depois da reforma trabalhista, a gente pode fracionar os 30 dias em 3 períodos. Aí, só que um deles tem que ter 14 dias. Aí, às vezes, a pessoa já tirou férias e estaria precisando de um período menor e tal.
lamento, mas não podemos fracionar. Ah, mas eu queria agora só uma semana para poder ter mais uma semana, sei lá no final do ano. Entendo a tua necessidade, mas, infelizmente, não tenho o que fazer, né? Sim. Então, às vezes, a gente fica com esse papel chato, assim, né? De ter que dizer que não e sair mal falado, às vezes, né? Ah, porque o RH não fez. Porque, às vezes, as pessoas também não compreendem que a empresa tem as suas políticas e que a legislação também impõe algumas regras. Então, às vezes, a gente fica nesse lugar, né? Mas em cima do faz muro, parte. fazer o quê? E nesse sentido, Letícia, é importante que a empresa tenha uma política de férias clara também, para na hora de fazer ali a tomada de decisão, que o colaborador também saiba de onde que vem aquela decisão? Eu entendo que sim, não só para as férias, como para tudo o que acontece dentro da empresa. Quanto mais claro, mais transparente for o funcionamento da empresa, e também, de preferência, de forma mais igualitária possível, né? Sem prestigiar, enfim, um grupo, um setor, determinada característica de funcionários, assim, porque isso acaba gerando, às vezes, descontentamentos, comparações. Ah, por que o fulano pode, eu não posso? Por que na unidade X é assim, na Y é assado? Por que no setor lá eles fazem assim e no setor K a gente tem que fazer assado, né? Enfim, então, assim, de maneira geral, e nas férias também, eu acho, Flávia, o quanto mais bem definido e mais conseguisse seguir aquela regra que a empresa impôs, melhor. Melhor, as coisas vão fluir melhor, as pessoas vão ficar mais satisfeitas ou, pelo menos, conformadas, né? Que é assim, não é assim para mim, é assim, né? E aí eu acho que as pessoas aceitam de forma mais tranquila isso. Então, se der, né? Às vezes também não dá, porque também vamos falar, né, que a gente está no mundo real, não no mundo ideal dos sonhos, né? Então, às vezes a gente pensa, deveria ser assim, deveria ser assado e tal, mas na verdade, às vezes, né, não dá para fazer tudo da maneira mais redondinha, assim, mais perfeitinha, né? Então, sempre buscar o máximo perto disso, né? Acho que funciona melhor, sim. Mas é importante não abrir uma brecha para um sentimento de injustiça. Foi isso que eu entendi, assim, da tua fala. Sim, exato. Em todos os aspectos eu vejo isso, assim, na empresa. Quando tu vai fornecer um benefício, uma vantagem para alguém, sabe? Sei lá, um benefício mesmo, assim, ou quando se fala de aumento salarial, nossa, daí esse é um assunto super delicado, né, super sensível. Enfim, tentar fazer da forma mais equânime, mais justa possível, assim, para que todo mundo saia satisfeito, feliz, né, de acordo, assim, com aquela decisão. E falando assim nas políticas claras, né? Que outras estratégias, Letícia, você acha que podem ajudar o RH a manter tudo em ordem, tudo em dia? Bom, eu acho que trabalhar muito em parceria com os gestores, né? Principalmente se o volume de funcionários é grande, ter vários olhos sobre aquilo, acho bem importante. Né, de ter mais pessoas de olho naquela situação, cuidando, revisando, alertando, né, porque a gente, às vezes, não se lembra de todos os detalhes, né, de todas as situações. Então, acho bem importante trabalhar em parceria com os gestores. Logicamente, ter uma equipe bem qualificada, atualizada, sempre de olho nas mudanças, né, porque as leis mudam rápido, as leis mudam com frequência. Às vezes, o entendimento da lei também muda, né? Está escrito de um jeito, mas dá para se entender de um jeito ou de outro e tal, aplicar de um jeito ou de outro, e às vezes isso muda e a gente tem que estar atualizado, né? E, sem dúvida, um sistema, né, gurias? Isso aí não vai... Sistema metadados, né? Com certeza. De preferência, sistema metadados. É isso aí. E tem que estar bem redondinho e nos dando todo o suporte e a segurança no trabalho, no dia a dia. Perfeito. Letícia, você falou da questão da legislação. E agora, para nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais essas questões mais específicas da legislação, a gente vai receber outro convidado por videochamada aqui no estúdio. Ele é professor e auditor especialista em E-Social e legislação trabalhista. Tiago Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Talks. Olá, meninas. Tudo bem com vocês?
Tudo bem? Oi, Thiago, Oi, tudo Thiago. certo? Eu tive uma ideia, posso quebrar o protocolo? Pode. Eu queria tirar um papelzinho pro Thiago fazer. Boa ideia, boa ideia. Pode ser. Boa ideia. Topa, Thiago! Pode. Peguei Só já. falta ela abrir Ai, um não. papelzinho e tá escrito auditor do trabalho. Eu adorei a ideia. O colaborador novato super empolgado. Super empolgado. O que eu tenho que falar dele? Tem que dizer uma atividade que ele possa exercer, um ambiente onde ele trabalha e as férias perfeitas para essa pessoa. Excelente. Ó, o super empolgado, né? A gente tem que colocar ele naquele lugar que ninguém quer. Porque o novato, ele vai achar aqueles erros que todo mundo esconde, né? E principalmente os problemas que ninguém quer resolver, o novato vai pôr a mão. Vai tirar debaixo do tapete o problema. Isso mesmo, vai tirar debaixo do tapete, né? E ele vai incomodar, vai tirar muita gente da zona de conforto. Precisamos conceder férias para ele pontualmente, logo após o seu período aquisitivo. Né? Ele precisa manter a sanidade mental aí, né, para retornar muito bem. E também deixar os colegas um pouco longe dele, né? É verdade. Os colegas de férias dele. Exatamente. E para onde ele vai? Aonde que vão ser as férias perfeitas dele? Olha, férias perfeitas. Se nós formos pensar aqui bem perto, né? A região da Serra Gaúcha ela é linda, né? Verdade, eu concordo. Boa para se tirar férias. Mas quando você para o interior, assim, eu gosto do interior. Fugir dos grandes centros. Até porque ele está bem empolgado, né? Eu bom. acho que ele tem que ir para o interior dar uma relaxada. Sentar um pouquinho. Uma relaxada. Tiago, eu vou só pedir para você fazer a sua autodescrição, por favor. Bom, a minha autodescrição. Eu sou homem, sou moreno, olhos castanhos, eu uso óculos, sorriso largo, eu estou usando uma camisa azul clara, um terno num tom de azul um pouco mais escuro, e é isso. Eu tenho aí 40 anos de idade, é isso. Perfeito. Bom, a gente já quebrou o gelo aqui com o Thiago também, com a nossa dinâmica. Então, eu vou começar te perguntando já aí, Thiago. Queria que você nos ajudasse a esclarecer um ponto. O que muda para o empregador e para o colaborador quando as férias são divididas em períodos menores? E quais que são os cuidados que a gente tem com o e-social na gestão desses períodos menores aí? Interessante essa pergunta pelo seguinte: a reforma trabalhista ela trouxe a possibilidade de fracionar essas férias em até 3 períodos. Mas muita gente esquece que lá no texto tem assim, ó, desde que haja concordância com o empregado, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos. Então tem aí um termo da concordância. E muitas empresas, elas não têm esse acordo de fracionamento. Tem ali um comunicado de férias. Ora, comunicar não quer dizer que o empregado ele está de acordo. Não pode ser uma imposição do empregador. Comunicar é um ato do poder diretivo, né? Até porque as férias são determinadas pela empresa e não pelo empregado. Então, eu estou te comunicando que você vai sair de férias dia tal, período tal. E já no fracionamento não é bem assim. Tem que ter um acordo. Então, fica o alerta das empresas. Onde está esse acordo? Existe isso assinado? Às vezes, na intranet da empresa tem ali um pedido de solicitação. Já soa como um acordo, não é verdade? Então, as empresas elas precisam atentar. O primeiro ponto aí é este acordo, essa concordância. O outro ponto eu vou fracionar as férias. Um período não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Né? Então, nós temos aí também a possibilidade da conversão do abono pecuniário, que é vender 1/3 das férias.
às vezes eu não vou poder fazer o fracionamento e a conversão do abono simultaneamente. As empresas precisam atentar também para essas condições. E no E-Social, eu digo que o E-Social é módulo Jesus Cristo, viu? De modo algum lançarei fora. Vem como estás. Se está certo ou está errado, depois os auditores vão entender esse negócio aí. Mas o E-Social ele não vai criticar certo ou errado. Isso não vai acontecer, tá? Mas nós precisamos entender que se eu eu escrituro para o E-Social umas férias que estão erradas, eu estou constituindo prova contra a empresa, que eu estou registrando um fato ocorrido, né? Então, tentar enganar o E-Social é você mesmo se auto-enganar, né? Ele não. Certo. E sobre as férias coletivas aí, Thiago, né, que a gente falou um pouquinho antes, Letícia, quais são os pontos que o DP precisa observar aí para evitar problemas com a legislação? Excelente. Sabemos que as férias coletivas elas não podem ser inferiores a 10 dias. Então, precisam ser comunicadas ao sindicato, aos empregados e ao Ministério do Trabalho com no mínimo 15 dias de antecedência. Então, esses são os detalhes básicos que todo mundo precisa cumprir. Agora, hoje chegou um caso para mim dizendo o seguinte: a empresa vai tirar 20 dias de férias coletivas. O empregado só tem 15 dias restantes. Eu posso antecipar 5 dias do próximo período aquisitivo para juntar com esses 15 e fazer 20 dias de férias coletivas? E aí, não pode não. Por que não pode? Porque as férias coletivas, elas não podem ser inferiores a 10 dias. Um período aquisitivo, eu tenho 15. E do outro? Eu não tenho nada, porque ele não adquiriu ainda. Estão em fase de aquisição, né? E mesmo se ele tivesse adquirido, eu não poderia antecipar. Por quê? Porque não são férias coletivas. São férias coletivas, mas de 5 dias. E as férias coletivas têm que ser de no mínimo 10. Né? Então, não pode haver aí essa confusão. Então, se fossem 10, poderia? 10 poderia. E como é que resolve essa situação aí, Thiago? Tem solução. Tem que abonar. Tem solução. Férias, eu posso conceder férias individuais. Desde que haja uma previsão, uma permissão no acordo ou convenção coletiva da antecipação das férias em fase de aquisição. Então, o que acontece? O empregado, vamos pensar que ele tem ali adquirido 10 dias de férias, certo? Então, se na convenção tiver lá permitindo a antecipação desse gozo de férias, eu poderia antecipar esses 5 dias que faltam. Então, eu daria 15 dias de férias coletivas e 5 dias de férias individuais para esse empregado. Mas preciso atentar de que haja essa previsão no acordo ou convenção coletiva. Mas tem ainda um ponto de atenção, acreditem, não é tão simples. Nada é simples na legislação trabalhista, né, Thiago? Por quê? Olha só, as férias não podem iniciar 2 dias antes do dia de repouso ou feriado. Então, veja bem, o empregado ele iria gozar esses 15 dias de férias coletivas e se o dia de início desses 5 dias fosse 2 dias antes de repouso ou feriado, não poderia iniciar. Eu teria que esperar o dia posterior ao repouso ou feriado para iniciar esses 5 dias. Já me confundi. Olha só. Quebra a continuidade, né? Esse ano, inclusive, o calendário está um pouquinho complicado, né? Porque a gente tem Natal e Ano Novo na quarta-feira. Então, acho que esse ano está todo mundo recorrendo aos acordos coletivos, acordos individuais para poder fazer as férias, né? Aconteceu com uma amiga minha também, que ela queria tirar
folga, ela queria tirar férias agora em novembro, mas ela não estava ela queria tirar esse período de 5 dias e ela não estava conseguindo colocar, né, dentro da escala por causa dos 2 feriados, ali do dia 20 e do dia 15. Isso. Exatamente, ela não conseguiu encaixar no mês de novembro. Sim, verdade, porque quando o feriado tá no meio da semana, ao não ser que seja numa quinta-feira, daí é tranquilo. Mas se o feriado tá na terça ou na quarta, tu não consegue dar férias na segunda-feira. É melhor não arriscar. Joga para outra semana ou antecipa uma semana. Isso. E essas são as questões que, às vezes, os colaboradores não entendem que não é o RH que está barrando, né, Thiago? Porque, enfim, às vezes a gente passa por essas situações, assim, né? Ah, mas o RH não quis fazer para mim, né? Ou, sei lá, o gestor não quis fazer, né? Mas, na verdade, é a legislação, né? A gente fica de joga mãos a culpa atadas. no social. Bota a culpa no social, que ele aceita tudo. Ele nem tem sentimento. Nem vai se importar. Ele não vai levar pro coração. Não vai. Bota a culpa toda no social. E já que a gente está falando aqui sobre evitar multas e facilitar aí a vida do DP, a Metadados tem uma solução que ajuda e muito. Dá só uma olhada. Imagine uma plataforma web capaz de deixar as tarefas do seu RH mais leves e fluidas. Nós temos! O Flow é fácil de usar. A solução completa que agiliza todos os processos de departamento pessoal, que mantém você e as suas informações sempre seguros. Evite multas e atrasos com um sistema atualizado e adequado à legislação. O Flow permite a personalização das funções e emite relatórios mais efetivos. Gerencie as suas atividades com uma plataforma multitarefas e sem retrabalho. Além disso, a navegação é intuitiva e as integrações possibilitam a visão unificada dos processos. Faça agendamentos e receba avisos para cumprir com as suas obrigações de forma tranquila. Conte com a nossa tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. Conte com as melhores soluções para o seu RH. E para saber mais sobre o Flow, basta acessar metadados.com.br. Letícia, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Compartilha com a gente aí mais alguma história, algum caso que tenha dado o que falar no DP envolvendo férias. Bom, Renata, acontece algumas pérolas de tudo, né? Mas, assim, acho que umas histórias típicas de praticamente toda empresa, assim, são aquelas pessoas que acham que a gente roubou as férias deles, né? Tipo, não, mas eu tenho mais direito do que isso, eu tenho mais saldo do que isso, eu nem tirei férias esse ano, né? Aí tu tem que buscar cartão ponto para mostrar para a pessoa, né? Lembra? Às vezes vai até nas redes sociais, né? Dá uma lembradinha. Tá vendo essa foto? Eu tava viajando naquele período. Ah, sim, e outra, né? As pessoas que conseguem atestado, né? Para tirar férias. Também acontece, infelizmente, né? Apresentam atestado para poder tirar uma folguinha, né? E não porque realmente estão doentes, né? Isso é uma coisa triste, mas acontece. E tem gente também que chega com atestado depois de férias, assim, acaba... emendando as férias. Isso daí resolve ficar mais 5 dias no destino. Uhum. É por aí, Thiago. É bem isso, né? Mas eu acho que isso aí é só em Minas Gerais, né? No Rio Grande do Sul, não, né? Nunca. Olha, temos notícias dos Altos da Serra. São situações que vocês comentaram aí, que tem um alerta para o empregado, né? Porque ele apresentar falso atestado em termos de férias, para prolongar as férias, pode gerar demissão por justa causa, né? Então, não é bem assim que a banda toca. A gente tem que tomar cuidado e ser responsável quanto a isso. Inclusive, agora entra em vigor uma ferramenta do governo para nós podermos verificar a veracidade do atestado médico. Então, cuida aí esses brasileiros que costumam apresentar atestados para prorrogar férias, né?
Não é assim, hein? É verdade. Gente, isso é muito errado, né? Além de ser imoral, é ilegal. Então, por isso que pode gerar justa causa. Então, quando tem uma demissão por justa causa, a pessoa sai sem seguro-desemprego, sem direito ao Sem saque aviso do prévio, FGTS. isso. Então, perde todos aqueles direitos que normalmente numa demissão normal, uma demissão comum, ela tem, né? Ela acaba perdendo justamente por ter um comportamento que não é aceito moralmente e nem legalmente. Não, inclusive, é bacana vocês falarem sobre isso, porque não deve ser aceito. Por quê? Porque quando o empregador ele aceita uma conduta dessa, ele está matando a cultura que ele luta para construir. E aí ele perde aquela credibilidade com os demais empregados. Né? Tem toda a razão. Nas rotinas de fim de ano, principalmente de férias, né? A gente costuma ver muito isso. Inclusive, nós temos recentes julgados, né, de uma empregada que ela estava tirando férias, né, de atestado, como disse a colega. Ela apresentou um atestado médico e ela estava na praia, só que o Instagram, ela esqueceu de desabilitar o Instagram, deixar o Instagram em casa, o celular em casa, foi tirar férias, postou nas redes sociais, a dona da empresa viu e notificou a empregada e demitiu por justa causa, de imediato, né? Não esperou muito tempo. Então, os empregadores eles precisam agir positivamente e tempestivo, né? Porque senão existe aí o perdão tácito. Vou perdoar essa, a próxima não passa. Aí a próxima vai passar e de todos os empregados também vão passar, porque existe o perdão tácito, né? Então, não vale a pena permitir isso, não. É disciplinador, né, a gente fazer esse tipo de controle e cobrança, né? Com certeza. Isso. Tem que cuidar, tem que cuidar. Letícia e Thiago, também é muito comum, a gente ouve muito falar sobre a questão de até controle financeiro, porque há um adiantamento de férias, junto também o colaborador recebe 1/3 de férias. Então, isso assim, é um volume financeiro, um volume monetário, que normalmente o colaborador não tem acesso mensalmente. Aí pega aquele dinheiro e pensa o quê? Tô rico. Tô rico e vou sair de férias. Isso, posso fazer tudo que eu quiser. Vou pra e onde? às vezes antecipa a primeira parcela do 13º também. E aí depois, no dia do pagamento da parcela do 10º, mas não me pagaram. Aí a pessoa esquece que já, né? Já assim, usufruiu desse valor. Olha só, tem um caso da Serra, eu estava ministrando um curso na Serra e a aluna compartilhou esse caso. Na empresa, o que acontecia? A empresa não pagava as férias no início do gozo do empregado. Quando ele retornava de férias, é que a empresa pagava para ele as férias. Para garantir que ele não gastasse o dinheiro? E eles... Eu fiquei assustado com isso, porque não pode, né? A empresa, se ela for fiscalizada, se tiver qualquer denúncia, ela vai ser penalizada, isso é fato. Claro. Mas ela disse o seguinte, não, eles pedem para que isso aconteça, isso é algo antigo dentro da empresa, porque senão eles vão gastar o dinheiro e quando eles retornarem das férias, eles não têm o salário e não têm dinheiro nenhum. Foi uma combinação. Foi uma combinação com os colaboradores. A empresa acaba sendo a administradora. Isso, mas não façam isso, hein? Vocês que estão nos assistindo, Exato. Os empregadores que estão nos assistindo, ensine o empregado, né? Dê um curso de educação financeira para ele, coloca ele para, sei lá, comprar uma carta de crédito com saque após 30 dias, alguma coisa assim. Outros recursos, não façam isso. Pois não porque o pagamento de férias tem que ser feito 2 dias antes do início de férias, né? Exato. Isso, no máximo até 2 dias antes do início de férias. Sabe por quê? Olha que legal. Nós não temos mais a condenação do pagamento de dobra das férias, né?
houve uma decisão no STF que entendeu isso, mas não afasta a multa administrativa por descumprimento de uma obrigação legal. Né? Então, numa fiscalização, ou mesmo através do e-social, né, cruzando ali com as obrigações contábeis, porque a contabilidade vai escriturar o dia que foi feito o pagamento. O banco vai escriturar a transferência entre contas. E o e-social vai escriturar o recibo das férias. Cruzando isso aí, vai ficar evidente que o pagamento foi feito fora do prazo, se o empregador assim fizer. Né? E aí o Ministério do Trabalho acende o alerta e pode autuar a empresa por descumprimento de obrigação legal. Né? Não vai pagar em dobro, mas está sujeito a ser notificado aí pela fiscalização do trabalho. Mas assim, eu vou dizer para vocês que realmente aqui é um ponto que o RH é injustiçado. Porque, olha só, o que eu já ouvi de gente dizendo, mas por que não pode deixar para receber as férias depois? Eu já ouvi muita gente falando isso, que gostaria de não receber o adiantamento justamente porque tem essa dificuldade de administrar o valor. Controlar. Exatamente. Porque fica ali na conta, enfim, tem essa dificuldade de fazer a administração desse valor que vem antecipado. Então, muita gente gostaria de receber normalmente no período de férias, né? Receber os seus salários fechadinho nos 2 meses ali que tem um impacto, não gostaria de receber o adiantamento. Melhor, acaba, né, é legislação, Sim. é obrigação trabalhista, mas fica na conta do RH. Mas então é melhor achar um bom amigo, alguém que possa ficar guardião desse valor. Né? Fica até a dica para o RH, né? Um treinamento aí de gestão financeira para os colaboradores. Educação financeira. A gente Isso, trabalha precisamos de educação financeira nas escolas, nas empresas, né? Assim como as empresas fazem o programa de CIPA, né? Que tem vários temas a serem abordados, precisa fazer uma capacitação aí de educação financeira atingindo a família, né? Isso é importante, muito importante. Verdade. E uma outra coisa, Thiago, enquanto tu foi falando que, na verdade, a gente sabe, né? Mas vai se dando cada vez mais por conta disso, né? Como o cerco todo está fechado, né? Com o e-social, com o SPED, com bancos, enfim. Então, não tem muito que a gente possa inventar, né? Assim, não. Vamos dar um jeitinho, né? Mas ou por um lado ou por outro, né? O problema vai aparecer. Sim, né? isso Ainda é tão mais legal com a era digital, né? Sim, porque eu acho que eu estou enganando os órgãos fiscalizadores, quando, na verdade, eu estou me auto-enganando. Claro. Porque o departamento pessoal ele vai ter que escriturar o recibo de férias. Já o contábil não tem como ele mentir na escrituração contábil lá no fluxo de caixa. E o banco, que o banco vai dizer que o pagamento foi feito em outro dia? Não tem como, né? Então, foi-se o tempo que a gente dava um jeitinho, né? Hoje não tem mais. É verdade. Cada vez mais tá ficando cercado mesmo, né? E por mais que as multas não sejam automáticas, no e-social ficam ali as provas, né? Para uma possível fiscalização. Exato. Ô, Thiago, conta pra gente aí qual que é o erro mais comum que você vê as empresas cometerem ao lidar com as férias, principalmente no que diz respeito aí às questões legais. Olha, tem muito erro, principalmente um erro muito comum, esse que assim chega a deixar a gente incomodar, é a questão do abono de férias, que é a venda ali, comprar 10 dias, né, no popular. Isso é um erro bastante que acontece, porque, veja bem, a legislação ela fala que é facultado ao empregado a conversão de 1/3 dos dias adquiridos em abono pecuniário, em pecúnia, ou seja, vou vender ali 1/3 das minhas férias. Se eu adquirir 30 dias, quanto é 1/3 de 30? 10 dias. Logo, eu tenho que converter 10 dias. Aí me vem um sujeito e fala, professor,
o empregado, ele tem 15 dias, ele quer tirar 10 e quer vender 5. 5 é um terço de 15. Não, né? Porque não é um terço do que ele está gozando, é um terço do que ele adquiriu. Então, vamos combinar aí, vamos interpretar o que está escrito ali na regra. Né? É um erro muito comum, infelizmente, respeito todos os professores, mas temos aí orientadores que falam que pode, mas não pode, né? Não é isso que está escrito ali na regra, então é algo que precisa ser ajustado, porque a empresa ela pode ser condenada, inclusive, a pagar novamente essas férias que estão erradas, né? Então, é um terço do que ele adquiriu e não do que ele está gozando. E também é no momento do gozo das férias, né? Embora essa Então, palavra também, no eu momento ia que ele perguntar. usufrui férias. Eu ia perguntar isso para vocês, né? Esse abono, eu tenho a obrigação, ó, vocês estão me perguntando, agora eu vou voltar para vocês, né? Esse abono, eu tenho a obrigação de pagar no primeiro período de gozo, no segundo, ou se não tiver nenhum dia de gozo, eu posso pagar só o abono? Eu acho que é no primeiro período de gozo. A minha resposta é não sei. Letícia, eu não estou aqui para faça a responder, apenas resposta. para perguntar. Faça a pergunta. Eu acho que é junto com o primeiro, sendo que aí vai ter que ser ou de 14 dias, vendendo 10, né? Ou 6 dias, por exemplo, vendendo 10 para sobrar 14 para um outro período. Isso. Mas vamos pensar Mas o seguinte, o mais a Letícia- tradicional, vamos pensar no mais tradicional, né? É gozar 20 e vender 10 dias. E o abono de 10. Pode ser, mas vamos pensar que a Letícia, ela já tirou 20 dias de férias. Ficaram 10 ali, tá? Ficaram 10 ali sobrando. Ainda dá para converter em abono. Isso, só que a Letícia passou ali, né, passaram-se 9 meses, e a Letícia, ela tá precisando de dinheiro e a empresa também tá precisando dela, não é isso? E agora a Letícia falou, não, vamos fazer o seguinte, me compra esses 10 dias Isso. aí. E aí, a empresa pode? A princípio, eu acho que não. Neste período, me parece que não. Veja bem, a empresa não é mais obrigada porque o empregado tinha que fazer esse pedido lá atrás, né? Em até 15 dias antes de vencer o período aquisitivo. Mas se a empresa quiser, pode. Fazer um recibo apenas do abono. Faz só o recibo do abono pecuniário, joga dentro da folha de pagamento e quita. Olha Simples só. assim. Né? Então, Interessante. Desde que seja 10 dias. Mas a Pode ser em qualquer Letícia momento. poderia, por exemplo, tirar 5 dias e vender 5? Não, aí não pode. Por quê? Porque é um terço do que foi adquirido e não um terço do que está sendo gozado, né? Só parte? Não pode, né? Tem que ser, seguir bem ali a regra, né? Isso é importante administrar essas particularidades, porque às vezes você tem um empregado lá, né, Letícia, que você está precisando dele e tem aquela coisa assim de o RH está pressionando para A dar data férias, limite, né? precisa Tá dele, pressionando na data limite. vai vencer o segundo, o período concessivo, vai ter que pagar em dobra e tá aquela pressão, mas de repente o empregado ele quer mesmo fazer essa conversão do abono, né? Então pode sim. A minha dúvida é a seguinte, é de interpretação também. A prerrogativa de vender, de oferecer, é do colaborador, né? De vender as férias. Mas a empresa pode propor, ela pode chegar e dizer, oi, eu gostaria de comprar as suas férias? Olha, eu costumo responder isso na Bíblia, né? Todas as coisas você pode, né? Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Entendeu? Veja bem, é importante esclarecer pelo seguinte. Isso não pode ser algo imposto. Então, quando você fala assim, a empresa está propondo, né,
esse abono, o empregado ele pode se negar. E aí, tudo Entende? bem. Daí, não, Mas será não tem o que abono se e pronto. ele se negar, ele vai permanecer na empresa? Ah, entendi. O teu porém é a consequência da negativa Porque do às empregado. vezes é uma fala meio que eu estou meio coagindo o empregado. Eu não entendi. posso coagir o empregado, entende? Tanto que a legislação ela fala que é facultado ao empregado a conversão, né? Então, desde que ele peça até 15 dias antes de vencer o período aquisitivo, né? Então, a empresa ela tem que tomar este cuidado, né? Ela pode propor? Ela pode propor, mas se ele se negar, haverá alguma consequência? Sim, né? não Nesse pode haver caso, retaliação, né, Thiago, nesse isso, às sentido. vezes o empregado ele é jogado num turno mais penoso, na linha de crescimento da empresa, ele vai para o último da fila, na lista de demissão ele passa na frente. Enfim, algumas situações que não devem acontecer, e nós sabemos que infelizmente acontecem, né? Nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade que existe dentro das empresas. É lógico que não são todas, né? Mas a gente tem que pôr no ventilador para que haja mudança e não varrer para debaixo do tapete essas práticas abusivas, né? Entendi, Ana. Vocês entraram agora num campo aqui mais complexo, né? Técnico, né? Um pouco mais técnico da Um legislação pouco mais técnico mesmo. da legislação. Sim, mas que faz bastante parte do nosso dia a dia. Claro, com certeza, né? Exato. A gente vê pelo nível de exigência, né, que existe realmente do setor de recursos humanos, do DP, de conhecimento a respeito da legislação, né, de saber, assim, interpretar e colocar aquilo ali em prática. E muitas vezes também receber ali os retornos a respeito disso, tanto da gestão quanto dos colaboradores, porque não é um trabalho fácil, né? Tu tem que olhar para aquilo ali, conhecer a legislação, interpretar, e me parece que cada vez mais vai ser esse o trabalho do DP, né? Que deixa de ser muito operacional, deixa algumas funções operacionais para sistemas tão bons quanto a gente tem, como a Metadados, e passa a ter muito mais essa função estratégica mesmo, né? Verdade. É excelente o seu comentário, mas olha assim, foi o melhor comentário do momento, né? Obrigada. Porque, veja bem, nós precisamos, primeiro, valorizar o profissional do departamento pessoal. Precisamos muito valorizar esse profissional. Por quê? Porque ele precisa de conhecimento e conhecimento atualizado. Ao tempo todo, ele precisa estar atualizado. Então, ele precisa de tempo para estudar. Ele precisa de tempo de qualidade para analisar a situação e prover a solução correta, né? E sairmos daquela situação de meros apertadores de botões. Eu processei essas férias, processei a outras férias, processei todas as férias, se estão certas ou erradas, Deus abençoe que sim, né? Não, preciso de um excelente sistema, metadados parametrizado corretamente. Por quê? Porque o sistema ele vai executar a rotina, ok, mas e as particularidades? E a questão da gestão? E o apoio à gestão de pessoas? Porque quem faz gestão de pessoas não é o departamento pessoal, não é o RH. Quem faz gestão de pessoas é o gestor lá do departamento, lá de compras, da operação. Ele faz gestão de pessoas. Eu sou um apoiador na gestão de pessoas que ele é responsável de fazer. Ele não está gerindo máquina, ele está gerindo pessoas que operam as máquinas. Né? Então, nós precisamos apoiá-lo nessa gestão de pessoas assertivamente, tomando essas decisões, né? Então, o seu comentário foi excelente, né? E cada vez exige mais conhecimento atualizado aí pelo pessoal do departamento pessoal. E o que eu ia complementar aqui é tão o papel do gestor
que enquanto o funcionário estiver de férias, é esse gestor que precisa dar conta do resultado que aquele setor tem que dar, né? No frigir dos ovos, acaba que vai recair em cima do gestor mesmo essa responsabilidade, né? Principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, quando ficou aquela frase, quem acompanhou, né, ouviu muito, que o acordado vale mais do que o legislado. Então, os acordos coletivos, as convenções coletivas e os acordos individuais também ganharam muita força, né? Verdade. Sim. Mas, tem muito acordo. Cuidem isso, hein? Que você tem que ir lá e passar a tarja preta naquela cláusula, que a cláusula não pode ser objeto de acordo ou convenção. Então, a gente pode marcar um outro bate-papo para falar disso, vai ficar legal. Tá? Tem que tomar cuidado aí, mas é verdade. Tem que atentar às convenções, né? Que às vezes tem lá a questão da estabilidade no retorno das férias, né? Tem, às vezes, estabilidade para pré-aposentadoria, estabilidade a mais no retorno da licença maternidade, né? Tem essas estabilidades por força de acordo e convenção. Então, é preciso tomar esse cuidado mesmo. Pessoal, olha só, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Como disse o Thiago, né, a gente poderia marcar um outro episódio para continuar esse assunto. Mas antes de encerrar, eu quero pedir para vocês algumas dicas, se vocês tiverem, para compartilhar com quem está nos acompanhando. Dica de livro, pode ser filme também, pode ser uma série, algum conteúdo que possa agregar aqui, ou simplesmente para quem vai tirar férias e quer um conteúdo bom aí para relaxar no seu período de descanso. Então, eu vou sugerir uma leitura de férias para o pessoal do RH, quer desopilar um pouco. Minha sugestão de leitura vai ser Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. É literatura estrangeira, não tem nada a ver com RH, não tem nada a ver com DP, enfim, outra coisa para vocês pensarem em outra coisa durante esse tempo e quando voltarem, estarem assim, prontinhos para retomar um ano que, com certeza, vai ser difícil, né? Porque nunca é fácil. A gente está aqui em novembro gravando esse videocast, e eu sei que no ano que vem tem mudança do E-Social, tem mudança na NR1, tudo isso envolve DP, possivelmente vem aí o E-Consignado. Então, tem muitas coisas que envolvem o DP que vão acontecer em 2025 e que vão exigir isso, tudo que a gente falou aqui, muito estudo, legislação, conhecimento, e aproveitem as férias, então, para descansar um pouquinho. Embora dezembro também não é um mês fácil, né? Mas já virou clichê, né? A gente falar que é difícil, né? Mas força na peruca, vamos lá, a gente dá conta. Sim, eu tenho uma dica para vocês. Eu gosto muito também, viu, de série e de livro. Eu gosto muito de livro, e tem um livro que é de fácil leitura, ele é bem curtinho, tá? Que é o Arrume a Sua Cama. Esse livro aqui. Para quem está nas férias, vai curtir, vai gostar de ler, ele vai despertar em vocês a fazer pequenas atitudes que vão provocar mudança, né? Como uma simples atitude de arrumar a cama. Pode parecer nada, mas tem gente que nem isso faz, né? Então, você que precisa trabalhar essa situação de procrastinação, ou simplesmente, né, abrir a mente nesse sentido, é uma boa dica de leitura para você durante as férias. Arrume a sua cama. Fora isso, autocuidado, né? A mente e principalmente a família. Cuidar da família, estar próximo de quem você ama. A vida é um sopro. Aproveite as suas férias. É isso aí, verdade. Aproveitar com quem a gente mais deseja, né? Mais sonha com as férias, né? Legal. E pensando nisso, fazendo um gancho, então eu daria uma dica de um livro, que é um livro que tem tudo a ver com psicologia, na verdade, né? Por isso que eu me lembrei, mas bastante legal também para a gente refletir, assim, para a gente tentar se enxergar ali naquelas situações e refletir um pouco sobre a vida, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Não sei se vocês já viram um livro de capa amarela, eu até podia ter trazido, mas não lembrei. Ele conta algumas histórias de psicoterapia.
Então, é bastante interessante, assim. Não tem nada a ver com RH, né? Como a gente falou, mas é um livro para reflexão, assim. É isso, então, pessoal, por hoje. Letícia, Flávia, muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. Muito obrigada, um prazer. Eu que Thiago? agradeço. Nossa, foi quase férias para mim. Foi muito bom, muito obrigada. Ai, Thiago, muito obrigada também pela companhia, por nos auxiliar aqui nesse bate-papo hoje. Eu agradeço, muito bom conversar com vocês. Foi algo muito bacana, leve, divertido e com valor, né? E o conhecimento, eu sempre digo que o conhecimento ele liberta, ele impulsiona e transforma, né? Então, é muito bom estar com vocês nesse bate-papo. E você que nos acompanhou, não deixa de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilha aí com a gente a sua sugestão de pauta e a gente se vê no próximo e último episódio dessa temporada do Talks. Até lá. Tchau, tchau.